estudar, beleza? Então vamos começar aqui esses fundos de laje pelo BRCR11. Eu já destaquei aqui 23% de vacância. E com isso o fundo está sendo negociado muito abaixo do seu valor patrimonial, tá? Mesmo assim vem pagando um DI interessante, né? Um yield interessante. Olhando aqui alguns dados, eu também coloquei uma setinha aí para vocês perceberem que 28% da receita vem de imóveis no Rio de Janeiro, que é uma situação, um local, né, que eu falei para vocês que está passando por uma grave crise. Os imóveis aqui são interessantes, são imóveis de uma qualidade. Lembra que eu falei que esses imóveis recebem um rating, vários imóveis AAA, então uma coisa que eu levo em consideração, mas eu destaquei dois prédios aqui, o Diamond Tower, com 75% de ocupação, que eu já acho baixo, e o Senesp com 45% de ocupação. Então, pô, não é possível um imóvel com 45%. Diante da crise, pode acabar demorando. Agora, o principal destaque desse fundo, que afunda o fundo, é a Torre Almirante, no Rio de Janeiro, com 43% de ocupação, mesmo sendo um prédio com AAA. Vocês estão vendo? Porra, vários prédios bacanas, um fundo interessante, 3 imóveis com a vacância gigantesca, sendo do Rio de Janeiro mais vazio do que cheio. Pô, é um problema para o fundo. Agora, vamos lá. Mesmo assim, o fundo está pagando um yield razoável, está com desconto. O que vai acontecer se nos próximos 2 anos ele conseguir locar esses espaços? Com certeza ele vai subir. Agora, e se os prédios ficarem mais vazios ainda? Então é isso, cara. Quando você vai tomar uma decisão de investimento, você tem que levar isso em consideração. Ah, e se os prédios encherem? Legal, vai aumentar pra caralho a receita, porra, a cota vai subir, tudo mais. Mas e se o prédio ficar todo vazio, Torre Almirante, esvaziou, ninguém mais quer o prédio? Porra, o fundo vai despencar. Mas é interessante olhar esse tipo de coisa. Esse fundo está com uma vacância muito grande que pode fechar em algum momento. Sempre lembrando, estude o fundo antes de investir. Próximo fundo, HGRE, porque eu sou carioca, se não fosse seria HGRE, se eu fosse paulista. Então HGRE 11, 22,54% de vacância, muito alta, né, parecida com o do último fundo, pagando um yield interessante, também sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Tivemos a notícia de que ele vendeu conjuntos num edifício, conseguindo 25 milhões. Então, às vezes, o fundo compra alguma coisa, vende alguma coisa. Imóveis interessantes também, mas eu destaco aqui um imóvel com 33% de vacância. Não dá, gente, é muito alta, tá? Eu olhando o fundo, eu não me incomodo aqui com grandes participações, então a gente percebe que são vários imóveis, sendo uma concentração de 18% em um deles. Então não é nada absurdo, mas tá com essa vacância aqui. Então enquanto a gente tiver com uma vacância de 22%, não tem como esse fundo decolar, mas a vacância já foi maior. Ó. Ela chegou a 30% em 2021, 20% agora. Será que isso vai diminuir lá na frente? Então é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Os 2 primeiros fundos que eu mostrei para vocês aqui, vacâncias, ou seja, vazios, né? Em mais de 20% dos seus espaços. Você pode olhar, é aquela velha história que eu não tenho nenhum copo, do copo tá meio cheio ou meio vazio, né? Você olha esses fundos e pensa, caraca, 20 e poucos % vazio é ruim? Ou você pensa assim, opa, aqui tem uma oportunidade. É isso que a gente tem que levar em consideração, mas tem que olhar outras coisas. Eu não posso falar sobre tudo, senão o vídeo ficaria muito longo. Próximo fundo aqui, já temos uma vacância próxima de 10%, ou seja, já caiu muito, eu acho 10%, um número razoável para a crise que a gente está vivendo, também ser negociado abaixo do valor patrimonial, é o JSRE 11, edifícios interessantes, deem uma olhada, só de olhar aqui a gente já percebe que são torres mais modernas, eu gosto disso, o último fundo também é muito assim, tá? E são bons inquilinos. A gente percebe aqui Allianz, Zurich, o Einstein, Banco Votorantim. Então tem empresas interessantes aqui como inquilinos e menos de 10% de vacância. Quer dizer, a gente já tem um fundo um pouco diferente. Mas e se a crise piorar?
Será que ao invés dos outros melhorarem, esse aqui não vai piorar? É complicado. Mesmo assim, esses fundos estão pagando um yield interessante. O grande problema é que você pega assim, pô, Charlau, fundo está pagando aí 10% no ano de yield. O Tesouro Pré está 13%. Ok, bichão. Mas esses fundos estão pagando 8, 9, 10 ao ano, mais a reposição da inflação. Só que a reposição você não ganha agora. Ela vai sendo corrigida no valor dos imóveis ao longo dos anos. Como a gente está passando por uma crise, essas cotas não estão se valorizando tanto quanto o valor dos imóveis ainda. Você precisa de uma revisão, precisa de um tempo, tem que ver se serão construídos novos imóveis nessas regiões. Então, é um mercado mais lento. Só que aí quando você olha daqui a 5, 10 anos, valorizou. Bichão, valorizou. Então, o valor, os fundos imobiliários, eles têm a correção da inflação nos imóveis, mais o valor do yield. Muita gente está comparando o título público só com o valor do yield. Depois a gente discute sobre isso. Lembrando que você pode me seguir lá no Instagram se você quiser mais informações evoluir. Próximo fundo, PVBI 11. Caraca, Charlão, 0% de vacância, que maneiro e tal, pagando bem. Sim, mas tem uma coisa que me incomoda nesse fundo aqui. Ele já teve na carteira do canal, saiu, pode voltar, tá? É um fundo bacana, embolsou aí 237 milhões com a venda de escritórios, só que deem uma olhada aqui, ó, no relatório do fundo, por isso que é sempre bom você olhar. 48% da alocação do fundo está em um inquilino, a Prevent Senior. Não quer dizer que seja ruim o inquilino, o problema é você estar em um só. Então, se amanhã esse cara não pagar, derruba o fundo. E aí? Esse é o grande problema. Se esse cara não pagar, derruba totalmente o fundo. Aí é a questão do 880, né? Você pode sair nada de vacância para uma vacância que, pô, vai fazer teu yield cair, sei lá, pela metade ou menos, que aí tem os custos do fundo, o que vai acontecer. Ah, mas aí nós temos contratos atípicos, pro cara sair ele tem que pagar, mas pode ir pra uma briga, sei lá, entendeu? Então, metade do fundo num imóvel eu acho muito complicado. Os imóveis são bacanas, estou colocando aí na tela para vocês darem uma olhada, tá? Mas tem essa questão de que o fundo depende aí de um inquilino praticamente, tá? Depois, último fundo aqui, nós temos o Vino 11, uma vacância muito pequena também, 2,3, quase zero, abaixo do valor patrimonial, pagando um yield bacana. A gente percebe que a ocupação média dele é muito acima da ocupação média do mercado, ou seja, pô, o mercado está sofrendo com vacância e o fundo está com praticamente zero, tá? E uma inadimplência zero há mais de um ano, ou seja, não tem nenhum problema. Mas qual é o problema desse fundo? Então, 36% da receita vem de um imóvel da Globo. E mais de 50% vem de 3 inquilinos. Então, o mesmo problema do PVBI. Só que aqui é um pouco menos, um é 48, aqui o outro é 36, mas também é muito problemático. Quer dizer, se a Globo parar de pagar, aqui ainda tem uma alavancagem também do Vino, vai estudar para você entender, mas se a Globo decidir, amanhã a gente não paga, estamos brigando aqui, estamos discutindo, não sei o quê, o fundo vai cair 30%, 40%. Ah, volto a falar, tem contrato isso tudo, tá? Eu tô levando no limite, eu tô exagerando. Exagerando, porque se não exagerar vocês não entendem. Mas mais de 50%, 60%, 70% às vezes em 2, 3 inquilinos é muito perigoso. Pode não dar nada, mas a hora que der a gente vai ter uma dor de barriga aí muito feia, entendeu? Então, não tô aqui querendo que ninguém invista nesses fundos. Mas vocês viram, dos 5 fundos, não foi à toa que eu trouxe 2 com vacância grande, um ali na faixa dos 10%, 9,5%, e 2 sem vacância, mas com muita concentração. A vida é isso. O que está muito barato tem problema, o que está caro às vezes está bom, mas pode depois ficar barato, e nós temos de tomar decisões, temos de escolher alguma coisa, né? Eu, por exemplo, gosto de ter fundo de lajes na minha carteira. Acho um segmento interessante que pode evoluir. Afinal de contas, o mercado já entendeu que não dá para todo mundo ficar em casa no Xavier Vídeos em home office. A vida não é um home office, entendeu? Então, eu trouxe esses 5 fundos, agora vamos dar uma olhadinha aqui
na questão da evolução, nos últimos 5 anos, 2 fundos só ficaram no negativo, mas você teria recebido boa parte em dividendos. Eu tenho um grupo no Telegram só sobre fundos imobiliários, para quem quiser ficar lá discutindo, tá? E caso você queira montar uma carteirinha, não é nenhuma recomendação, com esses 5 fundos aqui, você gastaria menos de R$ 400. Então, pô, você assistiu o vídeo, estudou, tomou a decisão de montar uma carteirinha com 5 fundos de laje, apostando nessa questão do retorno das pessoas aos escritórios nos próximos 5 anos. Com menos de R$ 400 você monta uma carteirinha, vira um mega investidor do setor imobiliário. Então essa é a beleza dos fundos imobiliários. Compra, vende no mesmo dia, na mesma semana, precisa de dinheiro, vende, ganha seus dividendos. O fundo tem essa dinâmica. O mercado de imóveis não é assim. Eu estou com um imóvel à venda há um tempão. Não é na hora que você quer. Já nos fundos imobiliários você consegue.